Para iniciarmos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, e vamos ler dos versos de número 7 a 11. O tema da nossa mensagem de hoje é falar sobre generosidade e liberalidade. Segunda Coríntios, capítulo 9, versos de 7 a 11. Aqueles que acharem, fiquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E o texto diz assim, versículo 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos suas ofertas para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, como sempre, rica e poderosa. Eu tenho certeza que ela irá edificar os nossos corações nessa noite. Nos dê o Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que o Senhor fale conosco poderosamente nessa noite e saiamos daqui cheios da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Qual é o coração que está por trás da nossa oferta? E eu começo a nossa mensagem de hoje com uma pergunta que é simples, mas que é profundamente espiritual. Quando nós ofertamos, que tipo de sentimento há dentro de nós? Pense nisso por um instante. Naquele momento que você segura um envelope, naquele momento que você faz o Pix, naquele momento que você traz e coloca algo aqui dentro do gasofilácio, o que realmente está movendo os nossos corações? Será que nós fazemos isso apenas como um gesto de obediência ou é algo que vai muito além? Será que é um reflexo da nossa confiança, da nossa alegria e da fé que nós temos no Deus que tudo provê? Então, quando Paulo ele escreve essa carta destinada à igreja de Corinto, ele sabia que falar apenas sobre generosidade exigia mais do que falar apenas de finanças. Mas, na verdade, quando Paulo escreve essa carta, ele está pregando ao coração humano. Então, esse texto de 2 Coríntios 9, ele não é sobre uma campanha de arrecadação de ofertas ou de valores, mas ele é um retrato espiritual de homens e mulheres que agora têm um coração liberto. É como um raio de luz no meio da confusão que muitas vezes envolve esse tema. Então, Paulo ele diz, cada um dê conforme aquilo que determinou no seu coração, não por pesar e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja que Paulo, ele não fala de números, mas sim de motivação. Ele não fala de valores, mas da intensidade do nosso amor. Ele está dizendo que antes de qualquer coisa, antes de você decidir qualquer coisa, Paulo quer saber quem é o Senhor do nosso coração. Porque, como bem sabemos, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Como nós cristãos costumamos dizer, o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata.
Mas o que Deus deseja de nós é o nosso coração. Um coração confiante na sua bondade, que torna a nossa generosidade algo extremamente natural. Então aqui está o ponto crucial de toda essa mensagem que nós acabamos de ler aqui, que a generosidade ela não é um ato de perda, em si um ato de confiança. Ela é o eu creio colocado em forma de gesto. Então, cada vez que nós damos, cada vez que nós doamos, cada vez que nós ofertamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio que Tu és o suficiente. Senhor, eu creio que Tu continuarás provendo, eu creio que a minha segurança está em Ti e não naquilo que eu possuo. E como um pregador famoso costuma dizer, ele diz: a raiz de toda a avareza é a descrença na suficiência de Deus. É por isso que ofertar é um ato tão poderoso, porque ao darmos nós estamos declarando guerra contra o medo de que nos falte algo. Você está dizendo para a sua alma: olha, quando eu oferto, eu não dependo de coisas, e sim eu dependo do nosso Deus. Imagine por um momento o agricultor que lança a sua semente sobre a terra. Quando ele lança a semente, ele não chora, ele planta, ele deixa a semente ir, porque ele sabe que o solo responderá. Assim somos nós cristãos que confiamos em Deus, nós damos sem pesar, porque sabemos que o solo que nós plantamos é a fidelidade de Deus. Paulo, ele também nos alerta que dar por obrigação não agrada a Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de transações, é um Deus de relações. Ele quer que o ato de ofertar da nossa parte seja uma extensão da nossa alegria, a alegria de alguém que foi alcançado pela sua graça. Dar com alegria é dizer: Senhor, eu te amo mais do que isso aqui que eu estou ofertando. Dar com alegria é dizer: Senhor, eu te amo mais de tudo aquilo que eu possuo, de tudo aquilo que eu tenho. O meu amor por ti está acima das minhas posses, está acima dos valores que eu oferto. É por isso que o texto diz: Deus ama quem dá com alegria. Não é apenas uma instrução, é uma revelação de quem Deus é. Porque Deus, o nosso Deus, é o maior doador de todo o universo. E o nosso Deus, sempre que doa, Ele doa com alegria. O exemplo disso é que Ele não poupou nem o seu filho. Doou sem pesar e com amor. Ele não fez isso por obrigação, mas Ele fez isso porque tem prazer em nos salvar. Por isso, quando nós falamos sobre generosidade, não falamos apenas de dinheiro. Nós estamos falando sobre refletir o coração de Deus nas nossas vidas. E o coração de Deus é um coração que nunca cansa em dar. Por isso, o versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. E aí é o nosso primeiro ponto que nós vamos ver hoje, que a generosidade começa no coração. Tudo começa no coração. Antes de Paulo falar de ofertas, ele leva-nos ao centro dessa questão, que é: qual é a nossa verdadeira motivação? O que está no nosso coração? Paulo, ele não diz que cada um contribua conforme o que tem na carteira, mas ele diz: cada um contribua conforme determinou no seu coração. Então Paulo está nos ensinando que a verdadeira generosidade, ela não é financeira, mas espiritual.
O que Deus busca em nós não é carteiras cheias, mas corações abertos. Nós vivemos num tempo que doar é muito fácil. Qualquer um pode doar, qualquer valor. Mas amar é raro. Você pode doar sem amor, mas você não pode amar sem doar. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós olhamos a história que está escrito na Bíblia, nós vemos a diferença entre o fariseu e a viúva pobre. E a diferença é justamente essa. O primeiro doou para ser visto, a outra deu porque amava. E aos olhos de Jesus, a viúva deu mais. Então o que aprendemos aqui é que generosidade não se mede pelo valor da oferta, mas sim pela intenção do nosso coração. Deus não se agrada por ofertas que nós damos apenas porque é um costume da igreja, ou porque somos constrangidos a fazer. Ele ama o perfume da alegria. Deus ama aquela oferta que nasce de um coração grato. O texto diz que Deus não apenas aceita o que damos, mas Ele ama quem dá com alegria. E isso é relacional. Deus se alegra quando vê os seus filhos refletindo o seu próprio caráter, porque Deus é o maior de todos os doadores do universo. Toda a história da salvação, se nós pararmos para ver, é a história de um Deus que oferta, que continua ofertando. Ele oferta a vida, Ele oferta a aliança, Ele oferta a lei, Ele oferta a terra, Ele oferta os profetas e, por fim, oferta o seu único filho. Não por obrigação, mas por amor. E o próprio Senhor Jesus oferta a sua própria vida, dizendo: ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Dou porque amo, dou em gratidão. Então, quando nós olhamos a história de Deus, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que a cruz foi o ato mais generoso da história da humanidade e da eternidade. E esse ato generoso não foi feito por obrigação, mas sim de coração. Por isso que Paulo liga generosidade à alegria. Dar sem alegria, diz Paulo, é uma transação. Agora, dar com alegria é adoração. Então, o primeiro gesto, ele compra alívio para a consciência, quando nós damos sem alegria. Já o segundo, oferece gratidão ao Senhor. Então, no reino de Deus, a motivação que nós doamos, que nós ofertamos, vale mais do que a quantia que nós depositamos. Quando a palavra diz, conforme determinou, fala de uma decisão, não de um impulso. Então a generosidade, ela é fruto de uma convicção madura, não de uma emoção de momento, não de uma emoção momentânea. O cristão não dá porque ele foi convencido a dar, mas porque ele foi convertido. Quem experimentou da graça quer participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E faz isso não com pesar, nem por obrigação. Dar com pesar é dar com medo, dar por obrigação é dar sem amor, e ambas atitudes negam o caráter do Deus ao qual nós servimos. E o nosso Deus nunca dá de má vontade, Ele sempre dá com prazer. O nosso Deus é rico em misericórdia, Ele é abundante em bondade, e Ele quer ver essa mesma característica, esse mesmo reflexo em todos nós. Então, a generosidade, ela é um dos termômetros da nossa comunhão com Deus. Paulo está dizendo, ora, corações frios retêm, mas corações que foram aquecidos pela graça de Deus repartem. Quem confia no Pai se sente livre para dar, porque sabe
que Deus que nos abençoa hoje é o mesmo Deus que nos abençoará amanhã. Então, o coração generoso é aquele de onde a graça flui. Já o coração que retém se torna estéril. Estéril como o mar morto, mas a generosidade mantém a alma viva em nós. Deus ama quem dá com alegria e também alegra quem dá com amor. Por isso, quando nós olhamos esse texto com mais atenção, nós vemos que há uma alegria espiritual reservada para aquele que é generoso. E que alegria é essa, irmão? O prazer de ver Deus agindo por meio das nossas mãos. A alegria é o combustível e o fruto da generosidade. Portanto, o conselho de Deus para mim e para você nessa noite é: quer ser generoso? Comece olhando para o seu coração. Não calcule o quanto você pode dar, mas lembre-se do quanto você já recebeu. Paulo está olhando para nós e dizendo: olhe para a cruz e veja que a maior oferta de todas nós já recebemos. O sacrifício de Cristo, o perdão pelos nossos pecados, essa é a maior oferta. Então, da mesma maneira que Ele ofertou com alegria, façamos o mesmo também. É nela, é olhando para a cruz que nós aprendemos a ofertar com fé, é olhando para a cruz que nós aprendemos a repartir com amor e dar com alegria. Porque nós entendemos que na cruz nós possuímos tudo o que precisamos. E agora nós podemos ofertar sem medo, diz Paulo. E aí, quando nós olhamos para o verso 8, Paulo diz assim, que Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E aqui nós vemos que Deus é a fonte e o sustento de um coração generoso. Paulo, no versículo 7, depois de falar sobre o que é um coração doador, ele agora volta os olhos para o coração de Deus. Ele quer que a igreja saiba que a generosidade não nasce da abundância humana, mas do poder divino. Por isso ele diz: Deus é poderoso para fazer. Essa frase é o alicerce da fé generosa. Paulo não coloca o foco na bondade ou na capacidade do homem, mas na suficiência de Deus. É como se dissesse: você pode ser limitado, eu e você somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. Você pode sentir falta, mas o nosso Deus, Ele é inesgotável. Então, a generosidade cristã, ela nasce da confiança de quem sustenta a semente é o mesmo que garante a nossa colheita. Observe que no verso 8, Paulo ele não usa a palavra dinheiro, ele diz graça. Paulo está falando de uma disposição divina que cobre todas as áreas da nossa vida. Isso é graça. É o poder de Deus atuando em nós, suprindo, multiplicando, fortalecendo. Essa graça que nos capacita em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo aquilo que nos é necessário. Guarde essas palavras: todas as coisas, todo o tempo e tudo o que é necessário. Veja que não há lacunas, não há brechas, é a descrição do Deus que nós servimos, e que Deus é esse, um Deus suficiente. Um Deus que nunca falha em prover aquilo que os seus filhos precisam. Um Deus que nunca falha em fazer com que os seus filhos cumpram os seus propósitos. O texto
não diz que teremos tudo o que nós desejamos, mas teremos tudo o que é necessário. Deus não alimenta o desperdício, Deus ele sustenta a missão. A promessa não é luxo, a promessa é provisão. Ele garante para nós o essencial e mais do que isso, nos faz transbordar, como diz Paulo, em toda boa obra. Isso é abundância. Esse é o propósito da abundância de Deus. Não é acumular, mas transbordar. Deus não nos enche para que sejamos depósito, mas para que nós sejamos canais de bênçãos. Por onde flui os seus rios de graça, por onde flui o meio da sua graça. Deus multiplica em nossas vidas para que essa graça que Ele derrama sobre nós flua através de nós. É por isso que a verdadeira generosidade não empobrece, ela frutifica. Quem vive com um coração aberto descobre um princípio espiritual que quanto mais dá, mais recebe. Não porque o nosso Deus ele é um banqueiro celestial, mas porque Ele confia mais recursos na mão daqueles que não retêm. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de temer pelo amanhã. Nós aprendemos que a nossa segurança não está na nossa conta bancária, mas está no caráter e no poder de Deus. Por isso Paulo diz, Deus é poderoso para fazer. Deus é a âncora da alma generosa. Não é fé cega, mas é fé de alguém que conhece o caráter de Deus. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto, que sustentou Israel com maná, que multiplicou o azeite da viúva, é o Deus que hoje nos supre. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que continua sendo poderoso para sustentar, para multiplicar e para fazer transbordar por meio das nossas vidas. Então, a generosidade, ela não é um ato da coragem humana, mas a nossa fidelidade a Deus. Nós ofertamos, nós doamos, nós damos, não para provar o quanto nós temos, mas para provar o quanto nós confiamos, o quanto nós confiamos em Deus. E quanto mais nós confiamos nele, mais descobrimos que Deus sempre é suficiente em nossas vidas. Observe comigo o versículo 11. Paulo ele encerra esse trecho com uma verdade profunda, dizendo: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que sejam generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a generosidade resultará em ação de graças. E aí é o nosso terceiro ponto, que diz que a generosidade produz louvor e gratidão a Deus. Nós estamos aqui diante do círculo perfeito da graça, onde Deus abençoa o seu povo, o povo reparte essas bênçãos com alegria, e o resultado disso é um cântico de gratidão que sobe novamente ao trono de Deus. É como um rio que nasce na fonte da graça, corre pelas nossas mãos e volta ao mar da glória divina. A generosidade não termina no ato de dar, ela continua reverberando em louvor a Deus. E Paulo ensina que a finalidade da liberalidade cristã não é apenas o bem-estar no coração de quem doa, mas sim a glória de Deus. Paulo diz que a oferta, quando é feita da maneira certa, e que maneira certa é essa? Com um coração grato, ela é uma forma de adoração a Deus. Ser generoso
é além do que ajudar alguém, mas é um ato de nós honrarmos a Deus. Quando o crente dá com alegria, e é isso que nós estamos vendo nesse ponto, nós estamos dizendo silenciosamente que tudo que temos vem do Senhor. Quando nós damos com alegria, nós estamos dizendo: tudo que tenho vem de ti, Senhor, e eu só estou devolvendo a parte do teu amor por nós. Esse reconhecimento, então, transforma a nossa generosidade, a nossa oferta, em um culto a Deus. Por isso, Paulo, no Salmo 112, versículo 9, ele diz assim: compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre, e ele terá influência e honra. Então, meus irmãos, a generosidade, ela deixa as marcas eternas. Nesse último ponto aqui, nós aprendemos que o dinheiro passa, que o bem material se desgasta, mas a justiça nasce de um coração e de uma doação que permanece. Que cada oferta feita com fé é uma semente de luz plantada no coração do mundo, e o fruto dessa semente é o louvor a Deus. Se nós repararmos nesse texto de Paulo, nós percebemos que há algo belo e misterioso nesse processo de doação, de oferta e de louvor a Deus. Paulo está dizendo que quando nós abençoamos alguém, essa pessoa muitas das vezes ora a Deus com lágrimas de gratidão. Ela apenas não nos agradece, mas ela agradece ao Senhor que nos usou para sustentá-las em meio à dificuldade. E assim a generosidade faz o céu ouvir um som de adoração. Pense nisso como uma simples oferta pode gerar um hino de adoração e de louvor a Deus. Como um gesto de partilha pode transformar uma oração em algum lar que antes vivia em desespero. Por isso Paulo, ele afirma dizendo: vocês serão enriquecidos de todas as formas. E essa riqueza não é luxo, mas sim plenitude. Essa riqueza é ser rico em fé, em compaixão, em bondade, em paz. Deus nos enriquece com a sua graça e com meios para que nós possamos repartir, e cada partilha gera gratidão. E o generoso se torna alguém, um canal onde o louvor flui a Deus. Um homem generoso, uma mulher generosa, um cristão generoso do jeito certo, o alvo é o louvor a Deus. Portanto, a generosidade é uma adoração em constante movimento. Quando doamos, nós estamos participando de uma liturgia silenciosa, uma celebração que acontece fora do templo, mas é tão santa quanto qualquer outro cântico que nós venhamos entoar. Pare comigo e pense. Imagine uma família agradecendo a Deus por uma cesta básica que chegou no momento certo. Quantos de nós já tivemos esse prazer e essa alegria no coração de ver uma cena dessas? De ver alguém recebendo, ou de nós sermos os recebedores dessa bênção? Pare e pense comigo, nós estamos falando de missões quase todos os domingos aqui na igreja. Pense num missionário ajoelhado, louvando por uma oferta inesperada. Pense numa criança sorrindo porque alguém se lembrou dela. Em cada uma dessas cenas é o nome de Deus que é exaltado.
Dar é participar do caráter do próprio Deus. E o maior fruto dessa generosidade não é pão na mesa, mas o louvor que sobe aos céus. E o fim, e aliás, no fim, a generosidade é a ponte entre a graça que recebemos e a glória que nós devolvemos a Deus. Então, cada vez que nós abrimos as mãos para ofertar, ecoa no céu uma canção. E que canção é essa? Você pode perguntar, irmão. Que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, o que nós concluímos aqui, depois de nós analisarmos rapidamente esse texto? Que Deus dá para nós a alegria de vivermos generosamente. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós contemplamos esse texto, percebemos que Paulo não está apenas ensinando sobre ofertas, mas ele está nos apresentando um estilo de vida, um convite a enxergar algo que não pode ser guardado, mas que precisa ser compartilhado. Quando nós olhamos para o mundo hoje, o mundo nos ensina a segurar, a acumular, a proteger o que é nosso. Mas o Espírito de Deus hoje está sussurrando uma outra mensagem aos nossos corações, que é: confie, partilhe e semeie. A generosidade é a linguagem do reino de Deus. A generosidade é a linguagem de um coração cristão. No céu tudo flui. Nada é retido, no céu não há escassez, no céu não há espaço para egoísmo. Então, quando eu e você, quando a igreja de Cristo, ela vive generosamente, nós estamos trazendo um pedacinho do céu para a terra. Quando nós olhamos para a igreja primitiva em Atos, nós vemos os irmãos ofertando, levando aos pés dos apóstolos, e o texto diz que no meio daqueles não havia falta. Porque a igreja se preocupava em ser generosa, em ofertar com alegria, em dar com o coração aberto, porque entendia da mesma maneira que foram abençoados por Deus, eles sentem o prazer e o amor de fazerem o mesmo. Então, ser generoso é declarar com a nossa própria vida: eu creio que Deus é o suficiente e Ele me sustentará amanhã se eu também repartir hoje. Por isso Paulo ele diz: cada um dê conforme determinou no seu coração, não por obrigação, mas por alegria. A verdadeira generosidade não nasce em campanhas, como nós estamos acostumados a ver, mas de um coração cheio de Cristo. Nasce de um coração que já experimentou o amor de Deus, que não poupou, como diz Romano, nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E agora eu quero que você reflita comigo como podemos viver de mãos fechadas quando estamos diante de um Deus que abriu as suas mãos para receber os escravos em nosso lugar. Meus irmãos, não se enganem, o Evangelho é a história de um Deus generoso. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que cria, um Deus que sustenta, um Deus que perdoa e na cruz se entrega. Esse é o nosso Deus. Ali está o maior ato de generosidade da história da humanidade, da história do universo. Jesus não deu algo, Ele deu a si mesmo, sem esperar nada em troca. Ele amou sem calcular. Essa é a essência da generosidade divina. E Paulo diz, quando nós damos com alegria, nós refletimos esse coração, o coração de Cristo, o coração de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, a generosidade está longe de nos empobrecer.
mas ela vai multiplicar em nossas vidas. Por isso Paulo diz, Deus é poderoso para fazer transbordar toda a graça. Então, quando nós repartimos, o céu se move. Quando nós repartimos, o coração de quem dá se expande, e Deus responde não apenas com recursos, mas com paz, contentamento e propósitos. A generosidade não é um contrato com Deus, nós não damos para receber, como muitos fazem, barganham com Deus, querem exigir algo de Deus. Nós damos porque cremos que já recebemos tudo que precisamos. Nós damos porque temos um coração grato a Deus. Nós damos porque reconhecemos a expressão do amor de Deus na cruz por nós pecadores. Nós damos porque cremos que o maior milagre já aconteceu, o milagre de que nós fomos alcançados pela graça. Por isso, dar é um privilégio e não um peso. Deus não busca o nosso dinheiro, mas o nosso coração. Um coração que se revela nas mãos que doam. Então, o convite de Deus para nós, hoje, é claro para nós encerrarmos. Viva com um coração generoso. Uma generosidade que não se reflete apenas no momento de oferta no culto, no dízimo, na oferta de missões, mas na vida como um todo. Seja generoso com o seu tempo, empreste o seu tempo, doe o seu tempo para quem precisa. Seja generoso nas suas palavras, oferte boas palavras, dê boas palavras, dê bons conselhos, assim como Deus assim faz conosco. Seja generoso com o seu perdão, perdoe, assim como nós somos perdoados todos os dias pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Seja generoso e espalhe graça por onde você passa. Imagine uma igreja assim, onde ninguém dá por obrigação, mas dá por amor, oferta por amor, aonde a partilha é natural, aonde o evangelho é visível. Essa é a verdadeira igreja, essa é a igreja que brilha, essa é a igreja que faz o mundo olhar para nós e dizer, Deus verdadeiramente está naquele lugar. Por fim, generosidade é Cristo sendo formado em nós. Então, meus irmãos, vivamos com as mãos abertas e o coração cheio de graça. É transformar cada gesto de partilha num ato, num hino silencioso e de gratidão a Deus. Porque quando nós vivemos assim, toda a glória volta para Ele, ao Deus que tudo provê e faz por nós. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos a Tua generosidade, Senhor, e sabemos, Senhor, que a Tua graça derramada em nossas vidas foi a melhor coisa que podia acontecer. A cruz de Cristo é um ato generoso da Tua parte, é um ato de amor da Tua parte, Senhor, e o Senhor não poupou o que o Senhor tinha de melhor para nós, e por isso nós temos nova vida, e agora vida em abundância, Senhor. Agora nós podemos caminhar numa vida de santidade e temos a oportunidade de desfrutar da vida eterna. Senhor, nos ensina a ter um coração generoso, um coração que partilha, um coração que não é apegado às coisas, que tem amor ao dinheiro, que o dinheiro não seja o nosso Deus, que não seja o Senhor das nossas vidas, mas que o Senhor seja aquele que multiplica, que frutifica e nos abençoa, para que em tudo nós possamos ser canal de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Que a tua igreja seja uma igreja generosa, Senhor, não apenas de forma monetária, mas generosa em amor, generosa em acolher, generosa em perdão, para que todos aqueles que aqui pisarem sintam a tua presença. Reconheçam que essa igreja é verdadeiramente uma igreja onde Deus habita, e que nós sejamos, aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, uma extensão desse amor, uma extensão dessa generosidade, uma extensão do teu poder e da tua graça, Senhor. Que nós possamos desfrutar isso todos os dias da nossa vida, que possamos desfrutar isso e logo, logo poderemos fazer de maneira eterna, quando estivermos do teu lado, contemplando a tua face. Te agradecemos por isso e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.